Oi, aqui é a professora Selimara para mais uma parte do nosso vídeo. Hoje a gente vai falar sobre ossificação endocondral, inclusive com imagens de histologia do osso. Não perde não, fica aí, dá o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, roda a vinheta! Falar sobre ossificação. Ossificação intramembranosa não faz parte do nosso roteiro, mas é interessante a gente falar sobre ossificação intramembranosa para você lembrar como que o osso pode se desenvolver. Na ossificação intramembranosa significa que o osso vai se desenvolver a partir de um substrato, a partir de uma membrana. Ele vai se desenvolver dentro da membrana. Então, olha só, o desenvolvimento acontece como? Tem um centro de ossificação dentro da membrana fibrosa. Então, a gente tem as fibras de colágeno distribuídas lá, os fibroblastos. Esses fibroblastos se diferenciam em osteoblastos. Esses osteoblastos vão produzindo matriz óssea e a vascularização vai penetrando nesses espaços, dessas trabéculas da matriz óssea, para fornecer o quê? O sangue, os nutrientes para desenvolvimento ósseo. E aí perceba que você tem, no final da história, o periósteo, a formação de um osso compacto, uma lâmina de osso compacto, uma outra lâmina de osso compacto, com osso esponjoso no recheio. Essa é a característica dos ossos planos. Essa é a característica do díploe, né? Uma porção de osso esponjoso que fica recheando duas lâminas de osso compacto. Então, esse desenvolvimento aqui acontece onde nós temos características em que fica totalmente preenchido ali, duas lâminas de osso compacto com o esponjoso, que é muito diferente do outro tipo de ossificação, que é a ossificação endocondral. Endo significa dentro, condro significa cartilagem. Endocondral, a ossificação vai acontecer a partir de um molde de cartilagem. Então, não é a partir do tecido fibroso, ou seja, dentro de uma membrana fibrosa. Ele vai acontecer dentro da cartilagem. Então, não é membrana fibrosa, passa a ser cartilagem. E aí tem algumas características bem específicas. Então, veja aqui como que é o desenvolvimento dos ossos longos, que particularmente a ossificação endocondral é bastante importante a gente estudar aqui, que determina o crescimento em estatura. Tem duas epífises ósseas num molde cartilaginoso. Então, quando a gente está na vida fetal, todos os nossos ossos são moldes de cartilagem hialina, tá? Que se desenvolveu a partir do pericôndrio, né, de uma membrana fibrosa. E aí, no centro do corpo, né, no centro da diáfise, você tem um local de degeneração, porque a cartilagem é muito maciça e a irrigação sanguínea não consegue atravessar essas paredes aqui da matriz cartilagínea. Então, no centro, começa a ter aquilo que se desenvolveu antes, que foi o corpo do osso, começa a se degenerar. Quando se degenera, abre espaço. Degenera por apoptose. Quando se degenera, abre espaço. No que abre espaço, um vaso sanguíneo consegue penetrar nesse espaço. E quando o vaso sanguíneo penetra nesse espaço, ele leva os nutrientes necessários. Então, a partir do pericôndrio, vão se desenvolver fibroblastos que vão se transformar em osteoblastos, vão se diferenciar em osteoblastos. Esses osteoblastos começam a se desenvolver e produzir matriz óssea. Olha só o que acontece aqui nesse quadro. Você tem matriz óssea sendo desenvolvida no entorno próximo ao que era o pericôndrio, que vai se transformar no periósteo, porque vai substituindo toda a matriz cartilagínea. Uma vez que isso aconteceu nesta cartilagem da diáfise, uma série de modificações nas extremidades vão acontecendo para ter uma proliferação de cartilagem. A cartilagem vai se proliferando no sentido de tentar salvar, né, e continuar produzindo cartilagem. As regiões da epífise são o centro de ossificação secundário, porque eles são produzidos depois da diáfise.
Então, acontece a mesma coisa com a epífise. O centro da cartilagem começa a ficar deficitário de nutrientes, começa a abrir espaço, o vaso sanguíneo penetra e a gente tem a formação de um centro de ossificação secundário. Este centro de ossificação secundário não vai produzir ossificação total da epífise, como acontece com a diáfise. Vai sempre permanecer uma parte de cartilagem hialina que vai revestir essa epífise, porque essa epífise está exatamente onde? Nas articulações. Então, permanece aqui uma camada de cartilagem hialina para ser a cartilagem articular, para proteger a superfície óssea. Enquanto que entre a epífise e a diáfise permanece uma placa de cartilagem que ainda é muito ativa, olha ela aqui, ó. Ela é muito ativa, ela vai se proliferando, tentando garantir a sobrevida da cartilagem. Obviamente, essa placa cartilagínea depende necessariamente de estímulo hormonal, principalmente do hormônio do crescimento. Mas ela vai permanecer, olha só, na vida intrauterina, só o que a gente tem de ossificação, onde está em vermelho. Por isso que a gente fala que criança tem um número maior de ossos do que adulto, porque olha só, isto é uma peça óssea e isto é uma peça óssea. Então, um osso longo, para criança, são 3 ossos, né, separados por cartilagem, que é uma articulação cartilagínea, essa aqui, tá? Então, é a cartilagem que está juntando as duas peças ósseas, que é a definição de articulação. Então, olha só, essas duas peças ósseas contam como ossos separados para a criança. São critérios de contagem, mas acho que vale a pena colocar isso. Haja visto, então, tendo em vista a ossificação endocondral, a gente vai olhar como isso aparece para a gente e detalhar esta placa epifisária, porque deu para sacar que a gente tem 2 centros de ossificação, um primário na diáfise e um secundário na epífise, e que vão se formar, então, entre esses dois, uma placa de cartilagem que vai garantir o quê? O desenvolvimento de cartilagem aqui, a cartilagem vai se desenvolvendo, vai morrendo e vai dando origem, espaço para o desenvolvimento das células ósseas, tá? E assim vai acontecendo neste sentido. Olha aqui a epífise, a cartilagem articular envolvendo a epífise, e aqui a placa epifisária, na zona de repouso, daí vai formando a zona de proliferação, a hipertrófica e a calcificada. Então, o osso vai sempre crescendo. Se a cartilagem cresce nesse sentido, se desenvolve nesse sentido e chega aqui e morre, aqui o osso vai se desenvolvendo e, conforme desenvolve o osso, vai afastando a diáfise da epífise. E isso faz com que o osso cresça em comprimento, ok? Esta é a característica do crescimento ósseo em desenvolvimento e vai se formando também lá dentro, ó, a cavidade medular da diáfise. Então, olha só um detalhe, a gente vai olhar na radiografia, tá? Este aqui é o fêmur, é a epífise distal do fêmur. Perceba que de uma criança aqui, ó, existe um sinal escuro entre o fêmur, entre a parte do corpo do fêmur e a epífise do fêmur. Por quê? Porque aqui tem cartilagem, e a cartilagem, ela não ela não tem densidade suficiente para produzir uma opacidade alta, tá? Então, ela fica escura. Então, quando a gente olha isso, a gente vai ver quanto tem de cartilagem ainda na placa epifisária. Então, essa criança ainda tem a crescer. Olha aqui a tíbia dela, né? Separação aqui. Então, aqui é a placa epifisária. Um destaque aqui da placa epifisária microscopicamente. Então, aqui a gente tem o lado, a gente está olhando esta porçãozinha aqui, ó. A gente está olhando o lado diafisário e aqui o lado da cartilagem. Então, olha só, a cartilagem ela vai se desenvolvendo neste sentido aqui. Então, veja que aqui você tem uma zona chamada zona de repouso da cartilagem, que você vê os condrócitos espalhados na matriz cartilagínea,
Aí esses condrócitos, eles vão sendo estimulados a se desenvolver e vão se multiplicando, né? E se multiplicando, olha só, eles vão criando o que a gente chama de empilhamento ou pilha de moeda. Eles vão aumentando de quantidade e diminuindo o seu próprio volume. Então, essa é chamada zona de proliferação, né? Depois que eles aumentaram a quantidade e diminuíram o seu volume, começa o quê? A cuidar do seu próprio volume. Aí eles começam a hipertrofiar, ó, eles vão ficando mais gordinhos, né? Esses condrócitos mais gordinhos aqui são chamados da zona hipertrófica, porque eles estão aumentando de volume. Só que eles aumentam tanto de volume e vão produzindo tanta matriz cartilagínea que não conseguem mais receber nutrientes, porque o sangue não está dentro da cartilagem, você não tem vasos sanguíneos dentro da cartilagem. Então, a proliferação de nutrientes é muito deficitária. E o que acontece, então? Eles entram numa zona de destruição de apoptose. Eles vão morrendo e abrindo espaços. Quando ele abre espaços pela morte da cartilagem, os osteoblastos, que não são bobos nem nada, fazem o quê? Se proliferam aqui. Então, a gente tem o osso em desenvolvimento, começa a se formar matriz óssea. A articulação, onde você tem uma peça óssea unida por outra peça óssea, por uma cartilagem, uma cartilagem hialina, é chamada sincondrose. As sincondroses juntam, então a cartilagem hialina junta duas peças ósseas, diferente da sínfise que está entre os corpos vertebrais, porque é fibrocartilaginosa. Na sincondrose, ela é chamada uma articulação temporária, porque ela vai desaparecer com o tempo, tá? Ela vai se sedimentar e formar, e vai aparecer uma linha, e aquela linha que é o resquício de onde havia uma cartilagem mialina a juntar duas peças ósseas. Hoje, nos exemplos de hoje, onde que a gente vê isso? A gente vê na placa epifisária, durante o crescimento em estatura, e aí então você tem lá a placa epifisária, que chamava disco epifisial antes, aí tiraram o nome disco para não confundir com o disco da sínfise, tá? Então a gente está procurando chamar de placa epifisária só para tentar o ouvido e a mente não ficar se bagunçando aí, que a placa epifisária é só cartilagem hialina. Aquela que a gente mostrou lá, as várias fases, zona de proliferação, né, de repouso, proliferação, hipertrofia, não sei o que, tarará. Quando aquilo, a gente vai chegando na nossa estatura máxima, ela vai diminuindo, 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 até ficar uma linha. Bom, nessa cartilagem de crescimento, então nós temos aqui do lado esquerdo, nós temos o tecido condroide, né? Nós vemos que tem essa matriz aqui um pouco mais arroxeada, tá? E os condrócitos, que são esses pontinhos pretos todos aqui, tá? Aí depois dessa cartilagem de crescimento, nós temos o quê? Seria esses condrócitos, eles vão o quê? Eles vão migrando para a porção, eles vão se degenerando, né? Eles vão sendo o quê? Substituído pela o quê? Tem a ossificação, que seria essa matriz mais roxinha aqui, seria a matriz óssea. Aqui, o que a Celimara falou, aqui nós temos as células hematopoéticas, ainda que elas estão preenchendo os espaços trabeculares, ainda nós temos o quê? Nós temos a matriz hematopoética aqui, e nós temos o quê? Começando a formar o quê? As trabéculas ósseas. Então, aqui nós temos as trabéculas, nós temos o processo de ossificação e os espaços trabeculares ainda preenchidos por células hematopoéticas, tá? Então, essa daqui seria o quê? Aquela porção onde existe o crescimento ósseo, o disco de crescimento ósseo que ainda existe nas crianças. Bom, aqui é para mostrar para vocês, então, a matriz condroide. Então, aqui, os condrócitos, né? Nós vemos que são núcleos um pouquinho irregulares, mas são núcleos típicos, tá? Não tem atipia nuclear aqui. Nós temos, e aqui nós temos o quê? Nós vemos que começa o quê? Formar uma matriz mais eosinofílica, onde ela começa essa eosinofilia da matriz,
essa parte que ela começa a ficar mais arroxeada, é uma cartilagem que ela irá começar a ficar a calcificação. Então, aquele condrócito, ele degenera, né, como eu falei para vocês, o citoplasma dele, ele começa a ficar o quê? Aquela matriz hialina, ela vai se transformando na matriz osteoide e ele vai ficando mais denso, até ficar endurecido e calcificado. Bom, então aqui nós temos o quê? Nós temos uma matriz, onde já tem uma matriz óssea, né, que é uma matriz neoformada. Deixa eu achar o meu aqui. Aqui nós temos a matriz óssea neoformada, nós temos os osteoblastos, que eles ficam aqui na periferia da matriz, então eles começam o quê? Eles começam a sintetizar essa matriz óssea, e vocês estão vendo aqui que o quê? Que aquele espaço trabecular, nós não encontramos mais o quê? Aquela quantidade tão grande de células hematopoéticas, então começa a ocorrer uma fibrosubstituição e tecido adiposo, que a Selimara falou para vocês. Então, o osso está ficando um osso mais maduro, e nos espaços trabeculares, aqui nós temos o quê? Nós tínhamos o tecido hematopoético, que ele foi fibrosubstituído, nós temos uma fibrose aqui, nesse tecido, né, nesse espaço trabecular, e junto com essa fibrose também nós podemos ter o tecido adiposo. Então, o tecido adiposo, ele fica nesta parte dos espaços trabeculares, não na trabécula, ok? É aquela história da medula óssea vermelha estar se transformando em medula óssea amarela. Exatamente, isso aí. Gostou do vídeo? Então tem a próxima parte, não perde não. Clica aqui, deixa o seu joinha, põe um comentário, eu tô esperando seus comentários para poder ir lá e responder. Beleza? Fica com a gente, dá o joinha, fica no canal, tem mais vídeos interessantes. Até a próxima!